Você provavelmente já se deparou com alguma API que você precisava testar, mas que o Swagger não estava disponível. Mas você percebeu que tem acesso ao código. A pergunta é: será, Antônio, que eu consigo, através do código, de uma maneira prática, encontrar o que é o contrato da API e isso facilitar meus testes? Pô, com certeza o código pode te ajudar nisso. E aí você vai parar com... Não vai mais acontecer com você aquele cenário de não tenho documentação, não consigo testar, não consigo nem saber o que eu tenho que mandar. Então, muitas vezes, você pode estar limitado pelas armas que você tem. Se você consegue abrir o código e olhar as coisas que estão ali, né, entender o que está acontecendo, pode ser que você consiga extrair a documentação que você precisa. Para esse nosso vídeo de hoje, nós estamos utilizando aqui Java e a gente tem uma API que foi construída utilizando Spring Boot, ok? Então, o que a gente vai falar para você serve especificamente para essa arquitetura e algumas das boas práticas que ela segue, né? Mas, Antônio, só serve para isso? As coisas que a gente vai usar aqui não dá para ser reaproveitadas em nada em outras arquiteturas, cara? Pelo contrário, né? As regras, algumas coisas que a gente vai mostrar, elas são específicas do Java e do Spring. Mas esse tipo de atitude você pode usar na linguagem que você conhecer. E até mesmo se você não conhecer, se você começar a desbravar, perguntar para as pessoas, uma hora você vai sempre conseguir sair do outro lado com isso. Então, esse tipo de abordagem, ela não importa muito a linguagem, enfim. Só que aqui a gente vai passar alguns insights de Java com Spring. Exatamente. Mas lembre-se, a arquitetura de uma API REST, né, na verdade as boas práticas, os componentes, né, como por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter que ter ali os métodos, né, ou verbos, a gente sabe que a gente vai ter que ter os endpoints, né, então a gente sabe que a gente vai ter que ter o corpo, né, que é um modelo das requisições que tem no body e que ele vai ter as respostas. A gente sabe que a gente tem o tipo de dado que a gente tem que enviar dentro do body. Esse tipo de informação ela é completamente genérica, ok? Então, independente de qual for o framework que você for utilizar, você vai encontrar isso lá. A gente vai estar o tempo todo tentando trazer isso para você, ok? Novamente aqui a gente está no nosso coleguinha, que é o Insomnia, ok? E aqui no Insomnia a gente tem né, se você assistiu essa nossa série de vídeos sobre o Insomnia, vai ficar mais fácil para você. Tem um vídeo específico sobre Insomnia também, ok? E a gente tem aqui a nossa API do Antônio, que é o gerenciador Viagens, que você encontra lá no GitHub do Antônio, que é o Antônio Montanha, com A e o M maiúsculo, um repositório chamado gerenciador Viagens, ok? Dentro dessa API, né, que é uma API em Java, a gente já subiu ela aqui, e a gente tem aqui então, por exemplo, o acesso ao endpoint /auth, e aqui eu estou passando aqui um usuário administrador, uma senha específica do administrador. Quando eu envio, consigo aqui fazer o login, mas eu sei, Antônio, que eu preciso criar uma viagem, né? E aí que está o problema. Não sei qual que é o endpoint da viagem, não sei qual que é o body da request e não sei qual que é o body que vai vir na response. Como que eu faço para encontrar, Antônio, dentro de um projeto Java, esse lugar onde está definido o método e o endpoint? Primeiro, cara, fala aí. O primeiro lugar que a gente vai precisar ir, né, o primeiro componente que é atingido quando a gente faz uma requisição é o controller, o controlador. Então ele que vai interceptar a sua request. E como ele vai fazer isso? A gente vai justamente olhar aqui porque ele vai realmente se importar com o método que você usou, com a URI, né, com o endereço que você passou. Então essas informações são relevantes para o controlador. Legal, então ó, eu sei que aqui dentro do projeto Java eu tenho o SRC, lá dentro eu sei que eu tenho main e test, né? Geralmente, como a gente sempre ensina por aí, né, os testes ficam dentro do próprio repositório, então aqui estariam os testes dessa API, e aqui a gente tem então o main, que seria o código principal, né? Quando eu abro o main, eu tenho o Java e Resources. Em Resources eu tenho arquivos, né, que eu posso utilizar dentro do código. Em Java eu tenho o código em si.
E aqui eu tenho então o pacote principal, que é o ponto com, ou que é o ponto montanha. E quando eu abro, eu tenho aqui alguns outros pacotes, gerenciador, security utils, né? Como a gente está testando o gerenciador de viagens, provavelmente vai estar aqui. Então veja, esse é o primeiro vocês veem que a gente está usando aqui de hipóteses, né? Para tentar adivinhar. Mas veja, eu fui abrindo onde estava o código. E agora eu olho para cá e vejo o gerenciador security utils. Se eu estou procurando aqui um acesso à viagem, utils, o que tem geralmente dentro de utils? Você lembra, Antônio? Normalmente vão ser realmente classes utilitárias, então seja às vezes conversores, um validador de CPF, esse tipo de coisa normalmente fica na utils que todo mundo pode usar. Mas aqui a gente está falando de um gerenciador de viagens. Onde será que está o domínio de coisas que cadastram e consultam viagens? Tá entendendo? Então, né, security soa muito como token, também não é o que a gente precisa. Logo, só tem a minha hipótese que pode estar no gerenciador. Clico aqui em gerenciador e olha lá o que eu tenho: controller, DTOs, entities, enums, filters, repositories, responses, services, utils e gerenciador viagem, montanha, application. Veja, de todos esses daqui, o que vocês querem está em controller, ok? Por que isso? Porque controlador é um termo que a gente utiliza, né, dentro aí da arquitetura de software no geral, né? A gente tem lá o padrão MVC. Aí quando a gente fala de controller, é o controlador, é quem que vai ser ali a primeira interface com uma outra interface. É isso, né, cara? Expliquei certo, né? O controlador, ele de fato vai ser o primeiro cara a ser ativado quando a request é enviada, né? Quando a gente fala de programação muito mais avançada, vocês vão ver que tem mais coisas envolvidas. Mas entenda que o controlador, ele é quem intercepta a request. Então ele precisa ter mapeado ali que método que foi usado, que endereço foi enviado, porque você pode enviar qualquer coisa na sua requisição. Então lembrem-se disso, aqui a gente está desbravando a API e não é para ser um negócio facilzinho assim, tipo, vou saber de cor. Não, você pode ter que desbravar, mas é para você não ficar travado, né? Você não ficar preso por não ter uma telinha ou uma documentação. Exatamente. E aí o que a gente tem aqui basicamente quando eu clico no controller, eu tenho aqui alguns controllers, tem aqui gerenciador viagem controller, segurança controller, status aplicação controller. Novamente você faz uma hipótese aqui, né? Eu tenho uma hipótese de que provavelmente o que eu estou procurando está em gerenciador viagem. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que o outro é segurança e o outro é status da aplicação. Então o que eu vou procurar aqui? Vou procurar aqui dentro de gerenciador viagens. E quando eu entro em gerenciador viagens, eu vejo aqui que eu tenho uma classe aqui, gerenciador viagem controller, e dentro dela eu tenho aqui diversos métodos, ok? Dentre eles eu tenho aqui um método cadastrar. E olha só que interessante. Além do método cadastrar aqui, olha o que eu tenho nessa @requestMapping. Request Mapping, ele está falando qual que é aqui, o meu endpoint, é o /v1/viagens. Pronto, já sei aqui que se eu voltar para cá, né, e criar aqui uma nova requisição, viagens, né, deixa eu puxar ele aqui mais para baixo, vou colocar aqui um post, e aqui eu vou colocar o endereço da minha API, olha só, então, tá aqui, viagens, tá vendo? /v1/viagens, /v1/viagens. Já sei que esse daqui é o meu endpoint. Só que daí eu fico naquela, né? Beleza, e agora? Qual que é aqui os dados que eu vou utilizar para o meu método? Do lado aqui do /viagens tem um método que é o request post. Então vem aqui, coloca aqui que é post. Já sei que aqui no meu header vai ter que ter um application JSON. Então o que eu faço? Venho aqui no meu body, né? Vocês já sabem disso no Insomnia, quando você coloca body JSON, no header ele já cria o content type application JSON. E a gente vai aqui agora para o nosso último ponto antes de olhar para request, né, Antônio? Como que eu faço para pegar request aqui, cara? Aqui a gente vai poder fazer uso, né, de uma anotação. E mesmo que você não tenha, né, esse conhecimento todo de Spring, leia o código que ele vai te direcionar a maioria das vezes.
Então, se você começar a olhar para os parâmetros que a gente tem no nosso método cadastrar, então o que o Júlio falou ali, né? Ele falou do request mapping para a gente entender quem está sendo chamado. Mas então, quando bater naquele request mapping, a gente vai encontrar o método cadastrar. O método cadastrar, ele tem alguns parâmetros ali. Um deles é um viagem DTO. E atrás dele está anotado como request body. Request body. Isso acho que agora eu faço, hein? sou intuitivo, não? Então, de fato, quando a gente coloca um @request body, a gente está contando para o Spring que esse sim é o corpo da nossa requisição. Legal, show de bola. E aqui quando você está usando o IntelliJ, que também é um software que a gente usa aqui como IDE, né, constantemente, você tem aqui o viagem DTO e quando você segura aí o Command, ou se você está usando um Mac, se você está usando um Mac e usa o Command, se você está usando o Windows, você usa o Control, né? Control. Você usa o Control, você consegue aqui então clicar nele e olha só que bacana, você vai ver aqui quais são os seus atributos, né, dessa sua classe aqui DTO. E aqui você já consegue ter uma noção clara de quais são os elementos que você tem aqui como sendo parte do seu body, do seu JSON. Então olha só que interessante, você tem aqui um private string local destino, então você já sabe que o local de destino você vai passar como texto. Você tem aqui o data partida, que você vai ter que passar como data, e olha só, ele já tem um pattern aqui, já mostrando logo acima dele, né, com o JSON format, qual que é o formato que se espera. Você tem aqui um data retorno, que também está marcado aqui, você tem um acompanhante e tem uma região. Não está claro aqui qual que pode ou não ser nulo, ok? Mas você já sabe quais são os elementos. Veja, antes você não tinha nada, você não tinha swag, não tinha nada. Agora você já tem pelo menos quais são os campos que você tem que mandar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair copiando esses carinhas. Eu vou voltar para cá, no meu JSON, e vou criar aqui um body e vou colocar lá dentro. Eu sei que esse daqui é um string. Eu sei aqui que o data partida ele vai ser um data, daí eu vou copiar aqui do jeitinho que está, né? Para ficar mais fácil para lembrar depois. Opa, coloquei duas aspas duplas. Tenho aqui o data retorno, que também tem o mesmo tipo, né? Com ano, mês e dia. Tenho aqui também um acompanhante, que também é uma string, né? Como vocês podem ver aqui, uma string também. E aqui eu tenho região como string também. Então vem aqui, região e uma string. E agora é só preencher. Fala aí, Antônio, o que a gente pode colocar aqui, amigão? Vamos colocar Osasco no local de destino. E data de partida, year, quer dizer ano, beleza? 2020. mês. Que mês você quer, amigão? Vamos esse mês. Esse mês. 7. E o dia? Vamos o dia... Amanhã? Nossa, amanhã? Que dia que é amanhã? Só pra saber. Deixa eu ver aqui. Dia 27. Beleza, aí a gente vai voltar aqui daqui a um mês. Fechou? Nossa. Um mês. Viagem longa. É uma viagem bem longa, cara. Ou melhor, cara, vamos voltar no dia 11, porque o dia 11 de agosto promete algo, hein? Haha, moleque doido. Vai ser uma linda viagem. Vai ser uma linda viagem, vamos nessa. Quem que você vai levar de acompanhante, mano? Vou levar o Júlio. Júlio, beleza. Mas não é por opção. Ah, tá bom. Júlio. Ok. E a região aqui, vamos lá para a região sul. Bom, acho que aqui está sucesso, certo? Vamos enviar aqui então para a gente ver. Enviamos, opa, unauthorized. Será que eu conseguiria ter acesso a uma clareza quanto a isso também, Antônio? Se você está ligado aí já nos nossos vídeos, no nosso e-book Kit de Sobrevivência em Teste de API REST, você já sabe o que significa 401, né? Se você já viu o nosso vídeo sobre autenticação versus autorização, você também já sabe o que significa isso, né? Mas me diz aí, Antônio, eu consigo ter uma noção clara lá naquela descrição lá do controller que isso daqui iria acontecer, cara?
Cara, sim, você consegue discernir isso só de olhar para o seu controller. Então, quando você está olhando, né, para os mapeamentos que tem ali no seu controller, você pode ver que a gente tem uma anotação que chama Pre-Authorized. E ele até exige qual que é, né, o Has Any Role Admin. Então, ele está falando que ele se importa, né, ele exige essa autenticação. Pode ser que você não tenha esse Pre-Authorized e ainda assim exija essa autenticação, porque isso pode ser mapeado de diferentes formas. Mas nesse nosso caso aqui, isso já era um spoiler pra gente. A gente sabia que a gente ia precisar passar um token e ele precisa ser de admin nesse caso. Legal, bacana. Então a gente já tem aqui um login com admin. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no header e vai colocar aqui qual que é, né, o nosso token. A gente sabe também que nessa API aqui, então vai ter algumas coisas que você vai saber sobre a sua API, né? Se não, também a gente teria que procurar dentro do código para encontrar onde está o token aqui exatamente, né? Mas a gente sabe que é o authorization. E aqui então a gente vai colocar pelo Insomnia, né? Eu vou digitar aqui res, e aí já tem aqui response, e eu clico aqui body attribute. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho aqui, ó, request, que eu quero a request do login admin, e aqui eu coloco o $, ele me traz aqui embaixo o que veio de resposta no request de post login, ponto, data, ponto, token, já pegou o token, done, já preparei a minha requisição, e agora quando eu envio novamente, olha lá, e conseguiu criar. Muito bacana, né? A gente tem aqui então agora uma forma de você conseguir aí, então lidar com uma requisição, mesmo quando você não tem aí o Swagger, né? Sim. Minerando o código, cara. E uma coisa muito interessante é se a gente voltar lá na nossa entidade, né, entrando novamente no nosso viagem DTO, no nosso request body, a gente consegue extrair informações muito valiosas. Se a gente olhar com calma o nosso código, a gente consegue saber o que é obrigatório, o que não é. Então a gente consegue ser assertivo para até fazer testes de o que deveria ser obrigatório ou não. Se a gente desce um pouquinho, vocês vão ver que aqui no nosso get local de destino tem uma anotação que está @notnull, falando se ele é obrigatório ou não, até com uma mensagem já, né, que vai ser disparada. Um @size falando qual que é o tamanho mínimo e máximo. Então, o que a gente quer aqui é justamente entregar essas armas aí para que vocês consigam minerar, como o Júlio falou, né, extrair essas informações em situações adversas. É lógico que o melhor é ter uma documentação, é lógico que o cenário ideal é você receber esse Swagger, mas ele não veio. E aí? Você vai cruzar os braços e, pô, não tem como testar? Bom, legal, galera. Então esse daí foi mais um insight para você conseguir aí mais uma ferramenta para te ajudar aí nos seus testes de APIs REST. Ok? Se você gostou, não esquece também de procurar mais sobre os nossos materiais. Como eu disse para vocês, aqui a gente escreveu um livro, né, um e-book chamado Kit de Sobrevivência em Teste de API REST, e a gente também gravou uma série de vídeos que estão aqui no YouTube também. E se você quiser baixar o e-book, como faz, Antônio? Fala aí, cara. É só você clicar na descrição aqui embaixo, vai ter um link direto para você baixar o e-book e encontrar mais armas para sobreviver nessa selva que é o mundo de APIs. Exatamente. Baixe e fique atento ao seu e-mail, porque em agosto de 2020 nós temos aí uma surpresa muito interessante para você. Exatamente, vai ser um arsenal todo dessa vez, cara. Pode convidar. Muito bom. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.